Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Fundamentos de Matemática 1. Eu sou o professor Adson Melo e nessa nossa primeira semana nós trabalharemos com a linguagem proposicional. Bom, dentro dessa semana tem alguns tópicos importantes que nós vamos salientar agora, que são eles as proposições simples e compostas, conectivos, operações lógicas sobre proposições, tautologias, contradições e contingências, tabela verdade, implicações e equivalências. Bom, o que vem a ser uma proposição? Uma proposição nada mais é do que um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um sentido completo. Tá? Diante disso, as proposições afirmam fatos. Ou seja, uma proposição só pode ter apenas dois valores lógicos, né? São eles a verdade ou a falsidade. Aí a gente tem um primeiro exemplo aí de uma proposição que diz que um triângulo é um polígono de 3 lados. Tá? Então a gente pode, nesse caso, atribuir um valor lógico a essa proposição. Um outro exemplo de uma proposição, essa proposição está expressa usando apenas símbolos, né? Onde ela diz que 4 mais 1 é igual a 2 mais 3. Bom, dentre as proposições, a gente tem dois tipos, as simples e as compostas. As simples não possuem nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Um exemplo, o número π é irracional. As proposições compostas são formadas por duas ou mais proposições simples. Por exemplo, se 100 é múltiplo de 5, então 5 divide 100. Observe que aí a gente tem duas proposições simples. 100 é múltiplo de 5 e 5 divide 100. Na formação das proposições compostas, a gente precisa de alguns termos que nós chamaremos de conectivos. Tá? São palavras usadas para formar novas proposições. Essas palavras são e, ou, se, então, se, somente se. Por exemplo, o triângulo ABC é equilátero, então a gente tem uma primeira proposição simples aí, que é o triângulo ABC é equilátero. E aí a gente já está usando um conectivo, né? Que é se, somente se. Então, o triângulo ABC é equilátero se somente se os ângulos internos de ABC são congruentes. Então, a gente tem uma proposição composta aí. As operações lógicas sobre proposições, elas obedecem a determinadas regras. Essas operações são elas: a negação, a conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e disjunção exclusiva. Elas permitem determinar o valor lógico de proposições compostas. As proposições compostas, elas podem ser tautologias, contradições ou contingências. Uma tautologia é uma proposição sempre verdadeira. Uma contradição, uma proposição sempre falsa. E uma contingência não é nem uma contradição, nem uma tautologia. Bom, para verificar a veracidade de uma proposição composta, a gente precisa de alguns artifícios. Ou melhor, precisa usar um artifício denominado de tabela verdade. Essa tabela verdade permite que uma proposição, verificar se uma proposição composta ela é verdadeira ou falsa. Tá? Bom, na tabela verdade, o número de linhas dessa tabela é determinado por o número 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples envolvida na proposição composta. Como a gente tem duas proposições simples, P e Q, então o número de linhas da tabela verdade fica 2 elevado a 2, que é 4. Então temos 4 linhas na tabela verdade. Bom, uma outra coisa que é preciso comentar na teoria de lógica são as equivalências. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer é negar proposições compostas. Para isso, a gente tem algumas leis chamadas de leis de De Morgan. Temos aí as duas, não P e Q, isso aí equivale a não P ou não Q. E não P ou Q
isso equivale a não P e não Q. Essas duas regrinhas são usadas para negar proposições. No final da semana, o aluno vai ter adquirido algumas habilidades. Essas habilidades são identificar proposições e conectivos, efetuar operações lógicas sobre proposições, reconhecer tautologias, contradições e contingências, identificar as equivalências lógicas, reconhecer propriedades das operações lógicas e também negar proposições. Durante a semana, a metodologia utilizada será leitura orientada dos conteúdos envolvidos na semana, registrar as dificuldades no fórum de dúvidas, resolução orientada de problemas no Moodle, chats e avaliação virtual. Então, a gente está encerrando essa primeira semana do nosso curso.